Olá, Indaiatuba, olá, região. Papo Livre está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por nos receber aí no seu trabalho, na sua casa. O programa de hoje traz, dando sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Legislativo neste ano. Aqui comigo, o vereador e candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, Bruno Ganem. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, Jair. Bruno, vamos começar falando da sua carreira, né? A primeira eleição sua, você ficou suplente, né? Suplente de vereador. E 4 anos depois, o vereador mais votado. Como é que foi isso? Como é que foi essa... Olha, foi uma surpresa muito grande. Desde o começo, a primeira, quando eu acabei entrando como vereador menos votado daquela Câmara, já foi uma grande surpresa para mim, porque, enfim, minha família nunca teve nenhum envolvimento com política, o processo acabou acontecendo de uma maneira até bastante natural, só que ao mesmo tempo era um menino lá de 21 anos, entrando para uma candidatura, aceitando aí um convite do partido e sem nenhuma experiência, sem nenhuma expectativa, mas graças a Deus conseguimos, na época, 1.055 votos, que, para aquele contexto, era uma votação assim que me surpreendeu muito, né? E depois fizemos um trabalho aí bastante intenso durante 4 anos, mas fomos para uma eleição também sem estrutura, uma campanha assim bastante difícil, mas que a população abraçou devido ao trabalho dos 4 anos. E aí a gente acabou conseguindo essa votação que, nossa, não dava nem para sonhar com ela. Talvez com a metade sonhando muito alto, vamos dizer assim. Você teve 6.000 e poucos votos, é isso? 6.202 votos. De 1.000 para 6.000 foram, né? Não quintuplicou a sua votação. Não dava nem para sonhar com isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é assim, 2 coisas são muito interessantes. Você é uma figura que está sempre presente, está sempre no dia a dia, isso é fácil de notar, de se perceber, assim, nas ruas e tudo mais, mas também está muito presente na internet. Eu acho que a internet já começou a fazer a diferença na eleição passada. Uhum. Eu dizia isso para os meus amigos lá atrás, falava, olha gente, a internet vai surpreender, porque a política vem de anos, né? As pessoas que estão já na política há muito tempo sempre assim, internet... É bobagem. Deixa aí, vamos fazer para dizer que estamos fazendo, né? Mas você teve uma visão diferenciada. Você investiu sua energia em internet. E tenho a impressão que está mantendo isso até extra fronteira em Indaiatuba, não é isso? É verdade. A gente criou desde o começo, desde até de antes, quando eu fui candidato em 2008, o meu foco foi criar canais com a população para que a gente pudesse ouvir a população, pegar demandas, cobrar as melhorias, dar a resposta. Então, o foco é todo esse. A partir do momento em que a gente pensa dessa forma, a internet passa a ser uma ferramenta fundamental, assim como todas as ferramentas que permitam esse diálogo. Em 2008, os 1.055 votos que a gente teve, com certeza a internet já teve um peso bastante significativo. Eu tinha no Orkut um trabalho, no falecido Orkut, né? Tá moribundo, não morreu ainda não morreu, tá prestes a, né? E aí, depois disso, no próprio Facebook, em 2012 a gente já tinha um trabalho bastante forte no Facebook, continuamos. Hoje, inclusive, até muita gente de Indaiatuba não sabe, mas tem um trabalho que eu comecei a fazer no Facebook. Eu tenho 2 páginas. Uma página que é 100% focada em Indaiatuba e nessa troca de informações sobre Indaiatuba e as necessidades de Indaiatuba. E tem uma outra página que começou meio que como uma experiência, né? Que é uma página, chama Bruno Ganem São Paulo, que é uma página temática. É uma página onde a gente só trata de proteção animal. A gente discute legislação, discute como que está a questão, enfim, para resolver a impunidade que existe. E a página começou a crescer, né, começou a desenvolver bastante, a gente foi trabalhando ela. E hoje essa minha página se tornou muito maior do que a outra e ela se tornou, como é uma página pessoal, né, Bruno Ganem São Paulo, ela acabou crescendo tanto e se tornou
a terceira maior página de político do Brasil. A Nossa. gente está com 1 milhão e 16 mil pessoas nessa página. Nossa. A partir desse 1 milhão e 16 mil, a gente atinge... Porque multiplica muito, né? As pessoas compartilham, curtem e tudo mais. A gente atinge, em média, 10 milhões de pessoas por mês na página. E sempre focado nesse tema, né? Mas é uma coisa que, claro, não dava nem para imaginar que isso ia ganhar essa proporção. É a magia da internet, né? A internet ela vai muito pelo interesse das pessoas. À medida que um determinado assunto é relevante para a sociedade, a coisa vai se multiplicando muito, né? E você, como é que você tem uma equipe que cuida disso? Porque você não vai dar conta disso nunca, né? Tem suas atividades parlamentares, tem o seu dia a dia e 1 milhão de pessoas para gerenciar. Como é que você faz isso? A gente tem uma equipe, eu até brinco, como eu acabei de falar, né? Tudo eu falo a gente conseguiu não sei quantos votos, a gente isso, a gente aquilo. Porque a gente mesmo, né? Não sou eu sou, claro... O representante, expoente, né? O expoente da turma. Mas é um grupo, né? Esse grupo surgiu desde o início e são pessoas que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos projetos, da mesma visão. E, claro, tem pessoas que trabalham efetivamente com a gente, tem o pessoal que, enfim, nos acompanha na Câmara, como assessores parlamentares focados no trabalho legislativo, tem outras pessoas que acompanham a gente nesse trabalho, nessa amplificação do trabalho. Mas, assim, uma coisa curiosa, boa parte do trabalho de Facebook, de desenvolvimento dessa página, vai muito de tentativa e erro, de análise e tal. Eu participo bastante desse processo. É uma coisa que acho que desde o início eu gosto bastante de entender como isso funciona, né, o mecanismo. Eu participo bastante disso, especialmente dessa questão do Facebook, né? E Indaiatuba, como é que ela entra nesse pacote? Porque até um tempo atrás, eu me lembro que uma pesquisa que nós fizemos na última eleição, eu acho que foi pouco antes da última eleição, o número de computadores em casa era relativamente pequeno. Isso em Indaiatuba, né? Como é que fica Indaiatuba nesse contexto daí? Dentro da página de proteção animal, a gente atinge aproximadamente 50 mil pessoas por mês de Indaiatuba. E na página que trata de Indaiatuba, de tudo de Indaiatuba, enfim, que é a Bruno Ganem, facebook.com/brunoganem.com.br, já aproveitando, fazendo propaganda. A propaganda da fanpage. Nessa fanpage a gente atinge uma média de até 90, tem mês que 95, já chegamos a 100 mil pessoas de Indaiatuba, mês. Eu sinto que cresceu muito. Eu não comparo, é até curioso, porque 2012 foi agora, né? Faz pouco tempo, mas eu sinto que mudou muito de lá para cá. Mudou muito. Eu vejo que no Facebook apenas, eu acredito que pelo menos umas 100 mil pessoas acessam aí com alguma frequência em Indaiatuba. Pelo menos pelos dados que o Facebook passa, né? E claro que tem as pessoas que têm acesso à internet e não têm Facebook, né? Então, acho que tá crescendo bastante esse acesso à internet. Que legal. E é uma coisa interessante, porque a gente... É um fenômeno, realmente a internet é um fenômeno. Eu sempre gosto de debater esse assunto porque, além de ter muito a ver com a nossa área de trabalho, é uma coisa nova, que ainda está se formando, se segmentando, se sedimentando, melhor dizendo, no conceito de divulgação. Porque muito empresário, por exemplo, aí a gente vê, mantém uma pagininha morta na internet para dizer que tem e tal, mas não sabe o potencial que tem aqui, ele não sabe explorar. E a maioria dos políticos, eu acho que a partir dessa votação que você teve na última eleição, passou a prestar mais atenção. Eu me lembro que vários políticos, amigos meus, eu sempre dizia, isso é bobagem, isso aí não acontece nada, isso não dá nada. Eu falava, olha gente, vocês estão perdendo tempo, é uma ferramenta nova, vocês têm que aprender. Não, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Aí depois que deu o boom Bruno Ganem na eleição, eu me lembro que eu comentei com alguns deles e falaram, então já é, né? Então já é. Vai mudando o conceito. Sim. Então foi um corte no paradigma de que internet era coisa muito nova, não valia a pena investir. E diga-se de passagem, o investimento é muito, infinitamente menor do que se gasta
para fazer uma campanha de papel, não é isso? Com certeza. E uma coisa que mudou muito também foi a própria ferramenta. Eu vejo que a internet, o que eu acho que gerou muito esse paradigma de que internet é comum até hoje, ainda tem muita gente que acredita nisso. Internet não dá voto, é como se fala, né? Enfim, a forma que a gente trabalha a internet, ela não é muito eleitoral, evidente, é claro que a gente tem um interesse eleitoral também, mas ele é consequência de um trabalho de relacionamento. Aliás, né? Você tocou num ponto importantíssimo. Isso é uma coisa, gente, que é muito importante. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de confiança. Então, eu não consigo vender para você um produto se eu não tiver a sua atenção e a sua confiança em mim. Então, se eu chegar para você e falar, olha, compra o notebook, você vai falar, não quero comprar notebook agora. Quem sabe um dia. Mas se você me oferecer pela segunda vez um notebook, eu vou deletar você. Não quero esse cara chato me dando azia aqui. Mas de repente você começa a falar de computação, de inovação, você começa a falar de software, de joguinhos, de facilidades. Você começa a pensar, puxa, está na hora de eu comprar um notebook. Quem que pode comprar? Deixa eu ver o que o Jair acha do notebook. Pronto, está feita uma venda. Exato. E acho que na política não é diferente também, não é? É exatamente isso. É criar esse vínculo com a pessoa. Sim, e quando a gente trabalha a internet especificamente, não tem coisa mais chata do que propaganda eleitoral. Não é só na internet, aquela coisa do vote. Sabe, o processo do voto... eu acredito muito nisso. O voto é consequência de um trabalho. Então, não faz diferença se você vai ficar lá insistindo ou não. Exatamente, é perfeito o exemplo do notebook. Né? E, então, realmente, o que aconteceu no passado e ainda acontece é aquele político que ignora a internet durante 4 anos, não responde e-mail quando a pessoa reivindica algo, às vezes até cria um site, mas não faz nada com ele, frio, né? E aí, quando chega perto do período eleitoral, polui, né? Polui a internet, polui o Facebook, polui os sites, enfim, com o vote e vote. Isso as pessoas realmente não toleram. Elas vão filtrar isso, talvez até criar uma rejeição a essa pessoa, né? Nesse sentido, a internet realmente não ajuda, né? Se for para fazer o tradicional, não Mas dá ela certo, é absolutamente né? seletiva. Eu acho que isso é uma questão importante, que ela nos permite essa seleção natural. Então, esse cara nunca me deu bola, agora ele vai querer me pedir. Não quero. E aí fica mais fácil porque você não tem antipatia, né? Você não quer receber, ponto final. Acabou. O sujeito não tem que receber o cara na porta da sua casa. É verdade. Gente, estou conversando com o Bruno Ganem. Ele é vereador de Indaiatuba, foi o vereador mais votado nas últimas eleições aqui no município. Ele é candidato a deputado estadual pelo PV. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente continua batendo um papo aqui e nós vamos saber um pouco mais do trabalho do Bruno. Não saia daí, pela PK, volto já já. De volta com o Papo Livre de hoje, estamos entrevistando o Bruno Ganem, naquela série de entrevistas que a TV Indaiá está fazendo com os candidatos ao Legislativo que são de Indaiatuba. O Bruno, começando então agora, já que nós falamos sobre as suas estratégias, as suas ações na internet, eu queria que você fizesse, já que você é candidato a deputado, uma avaliação. Qual é a sua avaliação do desempenho do governo federal? O governo federal, eu vejo um trabalho que... Ele tem, claro, muitos acertos em alguns aspectos, na questão social principalmente, e tenho algumas críticas no aspecto econômico, né? Não é uma crítica especificamente por exemplo, vamos dizer assim, é claro, é uma consequência de um todo, né? A minha grande crítica, eu diria que é a falta de previsibilidade das ações econômicas. Então, algumas ações, por exemplo, a questão do IPI, que se coloca e de repente se tira e coloca renova. De novo. E isso eu já conversei com alguns empresários que mostram que isso daí é muito negativo para ampliar investimento. Na verdade, falta uma política clara de econômica. Para o empresário poder pensar, poxa, eu vou investir numa nova fábrica, essa nova fábrica vai poder
vender XYZ durante tanto tempo, a gente vai conseguir suprir a demanda, que vai ser tanto. Conseguir fazer um planejamento, aí a coisa consegue ir melhor, né? Isso eu acho que é o grande problema. A consequência final disso, até às vezes eu acho que exagera um pouco. O país, ele tem uma taxa de investimento do PIB que nunca passa de 20% do PIB. E isso não é no governo Dilma, era no governo Lula, era no governo FHC, e eu acredito que, enfim, esse é um problema não só da atual administração, acho que é um problema sério, sério e crônico, porque a gente só vai conseguir ter uma taxa de crescimento realmente de PIB consistente e maior o dia que a gente conseguir investir mais, né? Claro, em primeiro lugar, investimento em educação. Mas não entra apenas isso. Existe um investimento também em infraestrutura, que é o governo, mas não é só isso. Quando a gente fala em investimento, quando o privado promove investimento, ele também está fazendo essa roda girar. E para o privado promover investimento, é preciso ter o que você comentou, ter essa clareza, transparência. O que me chama a atenção, por exemplo, esse mês aqui, até a candidata e presidente Dilma falou no blog dela essa semana passada que todo aquele pessimismo que existia com relação à Copa do Mundo foi embora porque a Copa foi um sucesso. E que esse mesmo pessimismo está se abatendo na economia, mas é só uma cortina de fumaça porque a economia vai bem, obrigado. Deve ir bem, obrigado na casa dela, na casa do Lula, mas na minha não vai, na minha casa não vai. A inflação esse mês aqui bateu a casa dos 6,5%, 6,52%, ou seja, passou do teto previsto de inflação. E eles estão projetando uma inflação para o ano que vem de 4,5%, com 2% de margem de erro, ou seja, pode chegar a 6,5%. Ou seja, esse 6,5% é o teto, não é o normal. E nós estamos vivendo na casa dos 6% há muito tempo. E outra coisa que é complicada, vou corroborar aqui o que o Bruno disse, essa falta de transparência, porque um investimento, gente, a gente não faz investimento como a gente vai no mercado fazer compra. Compra o produto, pagou e vai embora. Para que isso aconteça, é um negócio de longo prazo, envolve muito dinheiro, envolve planejamento. E o Brasil está difícil de se fazer uma coisa com planejamento, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mês seguinte. Exato. E isso veio de uma política na época inflacionária, que era um absurdo. No governo Itamar, aliás, 20 anos atrás, quebramos esse paradigma de inflação, essa convivência com a inflação. Houve um processo de crescimento que eu vejo no governo Lula, que foi decorrente desse processo que começou com o Itamar Franco, Fernando Henrique, e ele desfrutou da bonança, né, porque a tempestade foi até então. Só que eu também vejo que nos últimos 8 anos a coisa começou a patinar, e nos 4 últimos que está decaindo bastante. E aí eu pergunto, o atual modelo político, você não acha que ele privilegia quem já está no poder? Muito, muito. E as práticas políticas, por isso que eu falo, o jeito de fazer política tem que ser mudado assim completamente. Tem coisas que acontecem que às vezes a gente não presta muita atenção. Gente, caiu um viaduto, matou 2 pessoas. Sabe, feriu outras 20 23 pessoas. Né? Então, E a manchete do jornal, isso que eu fiquei indignado. A manchete do jornal foi o Neymar sendo transportado de helicóptero. Gente, em que pese ser um atleta, em que pese nós estamos em Copa do Mundo, sabe? Uma meia página do Correio Popular e não tinha uma linha na primeira página falando do acidente. Uma linha, dizendo, olha, caiu o viaduto em Belo Horizonte. Então, assim, me preocupa muito esse período de Copa do Mundo, porque está todo mundo anestesiado com a Copa do Mundo e ninguém se deu conta que os mensaleiros saíram da cadeia, ninguém se deu conta que caiu um viaduto, matou 2 e feriu 20 outras pessoas, sabe? Tudo por quê? Falta de planejamento, correria, vai saber o que proporcionou esse acidente lá em Minas Gerais, mas não há de ser competência. Competência não faz cair viaduto. Exato. Então alguém pecou aí nessa história. E ninguém está falando nada. E aí o que pega assim, eu sou engenheiro, não sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção,
E uma coisa, a gente estuda na faculdade a parte enfim, de resistência de materiais, a parte de algumas... Superficialmente, como engenheiro de produção, que não é dessa área. Sim, mas a gente sabe que... E todo cidadão que observa, vê, poxa, não é aceitável que um viaduto caia, que um túnel caia, que um prédio caia. Não é aceitável. Não. Você vê países que têm um nível adequado aí de segurança, que levam a sério processos aí, protocolos. Isso não acontece, sabe? Acontece, às vezes passa furacão, passa um monte de coisa e está lá o viaduto. Lá o prédio. Eu lembro do cálculo para você dimensionar um viaduto, você considera o pior dos piores casos, com uma densidade de peso por área máxima possível, na situação mais adversa possível, e depois multiplica por 2, como se aquilo lá tivesse dobrado. Então, não é aceitável. E aí, em Belo Horizonte, o cara tira e escora, afunda a coluna central daquele coisa lá. Eu fiquei abismado, ela afundou 6 metros. Quer dizer, peraí, ninguém viu que aquele chão não comportava aquele tipo de peso? Peraí, da onde surgiu isso, entendeu? Eu vejo assim que é como se no Brasil a nossa forma de pensar o poder, né? Porque a gente está discutindo poder, né? O poder é exercido de diversas formas. Está se desrespeitando o poder do técnico. E quando o assunto é técnico, não existe político. É técnico. O piloto, isso já aconteceu, inclusive, acidente de avião, e não foi relacionado com o Brasil, né? Mas que o presidente estava no avião, estava um clima ruim, o piloto falou, não dá para pousar. O presidente determinou que pousasse assim mesmo e tal, e o piloto, infelizmente, acatou a ordem do não técnico, do presidente. Me desculpa, eu não lembro o país, né? Foi na Polônia. Polônia? Foi quando eles... o presidente, eles foram para um evento que marcou o aniversário de uma tragédia ouvida na Segunda Guerra Mundial. E eles decolaram com tempo ruim e ele tinha que pousar num lugar bem próximo, numa base aérea, mas não tinha visibilidade e o aeroporto não operava com o instrumento. E o presidente ordenou que ele pousasse. Morreu todo mundo. Então, ou seja, naquele avião, quem é a autoridade máxima? O presidente ou o comandante? Tem que ser o comandante. Então, quando a gente fala em tempo que vai escorar a questão de solo e tudo mais, a autoridade é o engenheiro, né? Não dá pra gente... E às vezes nessa coisa nesse balanço de poder, onde muitas vezes o político acaba tendo um poder sobrenatural, né? Acaba chegando a esse tipo de absurdo, né? Não é aceitável. E aí não é... Mais uma vez, não é uma crítica, por exemplo, ao governo federal, não tem nada a ver diretamente com o governo federal. É uma crítica ao jeito de fazer política no Brasil, seja em Indaiatuba, seja no Estado, seja... o jeito, é o modelo. Tem que mudar o modelo, eu entendo, Jair. O modelo tem que mudar, até porque, veja bem, do jeito que está aqui hoje, não existe ideologia, existe tempo de televisão. Não. Porque aí acaba essa festa. É verdade. Acaba esse condomínio eleitoral que depois o executivo não tem como dar conta. Tem que ficar criando 30 ministérios, secretarias, para dar conta, para sossegar esse povo. Senão não governa. Então, ou muda isso, ou nós vamos continuar nessa ladainha a vida inteira. Quer dizer, não tem jeito. No estado de São Paulo, por outra vez, já que você também é candidato a deputado estadual, eu quero entender o seguinte, como é que você avalia a gestão do estado hoje? Segurança é um problema seríssimo, né? E abastecimento está batendo aí na casa de todo mundo. Sim. O Partido Verde ele fez um diagnóstico, eu tenho participado bastante com o Gilberto Natalini, inclusive da construção do plano de governo do PV, né? O Gilberto Natalini é nosso candidato a governador. E a gente fez um diagnóstico da situação do Estado, o que está ruim, o que não está ruim, o que está positivo. Eu vejo assim, o atual governo, ele tem... eu confesso que até fiquei positivamente surpreso com alguns indicadores e outros que a gente vê, que é a própria questão da segurança, que realmente deixa bastante a desejar. Eu vejo que o que precisaria ter... Primeiro, uma coisa que também interfere no governo do Estado são as velhas práticas da política brasileira, né, que também bate a porta aqui. E eu vejo dois grandes problemas.
Na verdade, tem um terceiro, mas esse, enfim. Primeiro, a questão da segurança. Realmente não está se conseguindo pegar as rédeas da situação para poder conduzir para um outro patamar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o mais essencial, a educação. Eu vejo que o Estado, que lidera em termos econômicos e tudo mais, teria que ter uma postura mais agressiva no que diz respeito à educação. Eu acho que a gente tem recursos, sim, para ter uma educação num outro patamar de qualidade e, a partir disso, né, conseguir conduzir o Estado, claro, para um desenvolvimento maior. Até porque é a educação no longo prazo que vai resolver o problema da segurança. E é a educação também que vai resolver o terceiro ponto que eu ia citar, que é a saúde. Saúde se faz com excelentes profissionais, e com equipamentos, enfim, com estrutura, sim, mas a essência está no ser humano. A essência está em excelentes profissionais em quantidade suficiente. E isso a gente não vai conseguir simplesmente aumentando, por exemplo, o valor do plantão médico. Aumenta numa cidade, aumenta no outro, aumenta num estado, aumenta no outro. O que vai fazer a grande diferença é a gente ter cada vez mais profissionais com uma qualificação cada vez melhor. E uma coisa que às vezes o pessoal esquece, não é só o médico. Não. É a capacitação de todos. E o enfermeiro? Né? E o enfermeiro, e o atendente. E o atendente. Né? E a limpeza, que é uma coisa que a gente vê, né, a nível nacional, muitos problemas gerados por falha de higiene. Né? Então, são coisas que só a educação vai poder mudar. E, então, acho que a gente teria, sim, o Estado de São Paulo, com o orçamento que tem, teria condições de ser mais agressivo. E, claro, a questão de você ver tudo isso, absolutamente toda a gestão, sob uma ótica mais sustentável, sob uma ótica mais de longo prazo. Porque você pensar em meio ambiente, você pensar em sustentabilidade, nada mais é do que você ter uma visão de longo prazo. Não adianta a gente sair destruindo tudo agora e daqui a 10 anos a gente não ter água, por exemplo. Então a gente tem que pensar olhando lá na frente. Assim como a educação é muito parecida com isso, né? A gente vê a educação pensando em 20 anos. Da mesma forma, a gente tem que ver os recursos naturais. É basicamente isso que eu acho que falta aí na atual administração. Tá certo. Bruno, nosso espaço acabou aqui. Eu quero agradecer a sua participação e sucesso. Muito obrigado, Jair. Obrigado mesmo. Vamos torcer por você também. Você aí de Obrigado. casa, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Fique com Deus, muita paz. E não mude de canal. Tem mais programação aqui na TV Indaiá. Até lá.